Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo, vamos repercutir um pouco do que foi o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, né? Um jogo realmente terrível, né, de se ver em muitos aspectos, né? Porque, mesmo para mim, né, que gosto, que aprecia o futebol, mesmo quando ele é feio aos olhos dos demais, né? Eu consigo ver movimentações, ações táticas dentro de campo que me fazem considerar o jogo bem interessante, ainda que para muitos ele não seja um jogo bacana de se ver, né? Mas eu diria para vocês que esse jogo do Verdão contra o Botafogo foi um jogo realmente complicado, um jogo duro, um jogo difícil mesmo, né? E vou de cara ser polêmico aqui e dizer para vocês que acho que esse jogo foi bem complicado, bem difícil, bem mais por causa do Botafogo do que do Palmeiras. É isso mesmo. Acho que o jogo foi feio de se ver, foi complicado, bem mais em função dos deméritos da equipe que mandou o jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto, do que propriamente do Verdão. Claro, o Palmeiras é o time grande da relação ali, né? O time grande do duelo. Tinha a obrigação de fazer um jogo mais interessante, mais ou menos, né? Tinha a obrigação de fazer um jogo mais protagonista, né? Mais vencedor, mais ou menos, né? Tinha a obrigação de fazer um jogo ali que saísse bem mais gols, conseguisse chegar mais à área do adversário e fazer gols, tal, mais ou menos. Por que mais ou menos, Josa? Porque o Palmeiras jogou com um time absolutamente alternativo, gente. E essa foi uma decisão absolutamente correta do técnico Abel Ferreira. Quando a gente vê que tem muitos garotos sendo incluídos aí na equipe, para que eles joguem mesmo, entrem em algumas partidas. Então, o que eu acho que nesse momento está complicado é o excesso de críticas, né, feitas ao Palmeiras a partir do resultado desse jogo. Foi um jogo em que, de fato, o Palmeiras não foi bem. E, como eu disse, o Botafogo também não foi bem. Há outros jogos acontecendo no futebol brasileiro em que equipes grandes também estão tendo dificuldades para jogar, né? Claro, muitos desses resultados ruins também são motivados por erros dos seus técnicos de futebol, ou também, em alguns momentos, por méritos de outras equipes, enfim. Mas grandes equipes do futebol brasileiro também estão escorregando. A gente viu o Flamengo que perde o clássico para o Vasco da Gama, depois empata contra a Luzinha, né, carioca. Bom deixar claro, a Lusa Carioca é uma equipe interessante, vinha fazendo jogos bem interessantes e precisava lutar muito contra o Flamengo para não ser eliminado ali da Guanabara, Taça Guanabara. Enfim, é um time interessante, não é um time qualquer, tem um nome português, time pequeno, Rio de Janeiro e tal, então joga mal. Não é bem assim, né? Quem acompanhou o Campeonato Carioca viu que essa equipe tem certa consistência, é uma equipe que agride, que tem coragem para agredir quando está ali no campo de ataque. Então o Flamengo não foi bem, o Galo também foi pior ainda contra o Boa Esporte. Agora, vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras também foi mais uma equipe que não foi bem. Então, a gente fala de Palmeiras, tem que também lembrar que outros times também não vivem momentos assim tão interessantes, tão decisivos. É ainda início de temporada de 2021 e muitas equipes saíram da temporada anterior e não tiveram tempo, né, de se aperfeiçoar no começo dessa temporada. Problema do calendário, problema também da questão da pandemia, né, que coloca aí a temporada de 2020, né, entrando em 2021, né? Então tudo isso também entra em campo, gente. Agora, contra o Botafogo, que Palmeiras que entrou em campo foi um Palmeiras, como eu disse, muito alternativo. É muito interessante o fato de que garotos da base foram a campo, né? O Abel finalmente colocou alguns garotos, e precisava mesmo, né? O elenco está se reduzindo muito, lesões de Gabriel Veron, lesão também do Bruno Lopes, né? Que não estarão em campo, naturalmente. O Gabriel Veron, já sabíamos, o Bruno Lopes acaba se lesionando recentemente, também não estará em campo na estreia do Verdão contra a Laú Peruana, né? Enfim, em função desse calendário, em função da maratona de jogos, em função também das lesões. Ele tinha mesmo que colocar o time alternativo e colocou os garotos para jogar. Que bom, né? Que bom que alguns garotos foram a campo. Eu fiquei realmente muito feliz quando eu vi a escalação do Palmeiras. E, sinceramente, não me incomodei nem um pouco quando eu vi o resultado final. Não me incomodei nem um pouco quando eu li, né, e vi e também li algumas notas, né, sobre os jogadores, notas bem negativas sobre alguns jogadores que foram para campo. Então, eu acho que é muito importante tomarmos cuidado neste momento, galera. Você que torce para o Palmeiras, você precisa tomar muito cuidado. Primeiro, não cair na pilha, né, de quem se aproveita desse momento para jogar lenha aí
numa crise que pode até acontecer, pode até haver mesmo ali um problema entre a direção do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, mas se isso de fato existe, isso tem um tamanho, né? Quando as pessoas jogam lenha, quando as pessoas alguns jogam lenha, isso pode fazer com que essa crise seja ainda bem maior. Então é necessário que você tome muito cuidado. Vamos pontuar aqui algumas questões. A equipe foi a campo com muitos garotos, né? Então a gente teve ali uma escalação com a linha de 3, né? O Renan Kusevich e também o Vanderlan. Muito importante a presença do Renan, muito importante, baita zagueiro. E muito importante também, na minha opinião, foi até surpreendente a presença do Vanderlan na equipe, atuando como terceiro zagueiro. Ele é um zagueiro de ofício, ele depois na base, né, ele vai para a lateral esquerda, porque o Palmeiras não tinha muito lateral esquerdo, não tinha jogadores para essa posição. O Vanderlan é improvisado, acaba se mostrando um grande lateral, um jogador que não somente consegue ser bom zagueiro, como também bom lateral esquerdo e também um bom extremo também, né? Baita jogador esse Vanderlan, legal a presença dele em campo. Mas ele não jogou tudo isso, legal a presença dele em campo. O Renan, que você fala que é um grande zagueiro, não jogou tudo isso, é legal a presença dele em campo, minha gente, também. Na linha de meio de campo a gente teve o Gustavo Garcia, o Fabinho, o Lucas Esteves e também o Matias Vinha, né? A gente tem aí, portanto, aí três jogadores ali e dois, né, atuando praticamente como 4 jogadores, na verdade, 2 atuando como ala e 2 atuando ali fechando o meio de campo. Esses jogadores que vão para o meio de campo são, na verdade, volantes, né, atuam como volantes principalmente, né. E aí, no caso, o Gustavo Garcia é uma novidade, não foi mal na partida, teve alguns momentos ali interessantes. O Lucas Esteves desses todos garotos do Palmeiras, é um dos que eu acho que ainda precisa de muito tratamento, né, para fazer parte desse elenco principal. Esteves e também um outro que entra no segundo tempo, que é o Gabriel Silva, mas interessante, de qualquer maneira, a presença deles é bem melhor que sejam os garotos da base tendo promoção, tendo oportunidade para jogar, para ver se realmente são interessantes ou não para permanecer no elenco do Palmeiras. E à frente, uma linha com o Giovani, o Papagaio e também o Wesley, também muito importante a presença do Giovani. Existe uma questão no Palmeiras, gente, que é preciso que toquemos nela. Por mais que seja estranho isso, né? Eu estou fazendo um vídeo aqui para falar para vocês que é necessário que o torcedor do Palmeiras tenha calma nesse momento. O torcedor do Palmeiras precisa se acalmar, precisa tomar muito cuidado com as críticas que são exageradas, que vêm de todos os cantos. Precisa, mesmo que entenda que possa haver uma pequena crise ali entre o técnico e a gestão, e é possível que exista mesmo, é preciso se acalmar também em relação a isso, mesmo que às vezes fique chateado com a forma como o treinador muda a equipe, leva alguns jogadores para campo, é preciso ter calma em relação a isso também. Estamos, afinal de contas, falando de um treinador que foi um dos grandes vencedores em pouco tempo aí, na proporção de tempo e conquista de título. É um absurdo que o Abel já entregou para o Palmeiras, tem tudo isso também. Você pode questionar, pode não gostar dele, pode achar que ele está mal, mas é preciso também relevar algumas questões, né? Relevar a dificuldade que ele tem agora com alguns jogadores estão se lesionando, essa questão dos reforços que ele não encontra, que ele não recebe da diretoria. Acho que se há um setor no Palmeiras que merece crítica de você, é a diretoria do clube, que realmente está pisando na bola. Essa questão de sempre alegar, colocar o problema da finança, o problema da grana como a desculpa, na verdade, para não trazer reforços é algo bem polêmico, bem estranho, né? Porque, na verdade, pode trazer o Castellanos aí para um valor bem mais alto do que seria há um mês atrás, por exemplo, né? Porque não contratou há um mês atrás, tudo isso precisa ser colocado. Porque não foi atrás de outros jogadores também, porque não foi atrás desses jogadores de lado de campo para o Palmeiras, ficou nesse namoro com a Ademir, e cansativo, né? No fim das contas desistiu da Ademir. Acho até que, sinceramente, depender do valor mesmo que uma equipe fica pedindo, tem que fugir mesmo do negócio, mas, gente, tem que contratar logo. Primeiro, tem que ter uma gestão de contratação que, quando identifica um jogador, tem que ser certeiro nessa busca, né? Não ficar namorando muito, porque aí o jogador acaba sendo valorizado, o jogador acaba sendo alvo também de especulações de outros clubes, e isso tudo aumenta o preço. Então, a direção do Palmeiras efetivamente errou muito nessa questão de contratação. Muito. E por causa das suas ações, muitos jogadores ficaram bem mais caros do que seriam. Mesmo o Ademir, muitos jogadores ficaram bem mais caros. Isso também foi alegado como condição para não contratar esses jogadores. Aí tem muitos aí, Gabriel Neves, né, lá do Nacional, que hoje seria um jogador importantíssimo para esse Palmeiras. Nossa, seria um jogador fantástico para esse Palmeiras. E aí teve também o Tati Castellanos, é um namoro bem antigo, a Tuesta, que praticamente a gente percebe que já não virá mais para o Verdão, né? O Enzo Copete, né, do Racing de Avellaneda também, vários jogadores, aí ou era caro, né, ou tal, não sei o que, enfim das contas acabou não contratando. Então, se há um setor no Verdão que merece crítica, é a gestão do clube. E aí diz também que tem muita dívida, tem dívida aqui, tem problema de finança
na finança, por causa da pandemia, sei o quê. Volto a dizer, se o Palmeiras tem problemas por causa da pandemia, todos os outros clubes do Brasil têm até mais, né? Porque é bem mais complicado, por exemplo, para o Corinthians, né? Para o São Paulo, que contratou, né? Para o Santos, que sequer pode contratar, né? Para o Fluminense, né? Que está contratando, gostemos ou não das contratações do Flu, está contratando. E está contratando, inclusive, de forma bem tardia, mas está contratando, contratou outros também um pouco antes, né? E o Palmeiras não contrata, então não tem desculpa para isso. Realmente isso não dá para desculpar. É uma pisada na bola. Se há um setor no Palmeiras que está pisando na bola, é a direção do Palmeiras. E aí a direção é presidente também, é o Barros, não sei, o Barros não é culpado. O Barros é culpado sim, gente. Não dá para passar um pano no Barros, não, né? Aí acho que quando chega no Abel, o Abel tem muitos erros, está cometendo muitos erros, mas é um técnico vencedor e é um técnico que está de fato vivendo muito problema. E uma coisa importante também dentro dessa linha do desgaste do Abel Ferreira é o fato de que ele está sempre sendo exposto, né? Quando a equipe é derrotada, ele é exposto, aí vem o assunto de contratação de novo, enfim, aí não aparece Gagliotti, né? Não aparece Barros, né? Cadê o dirigente, o executivo de futebol do Palmeiras para aparecer nessas horas, com todas as críticas ao Gastão do passado, né? Ao Matos, né? Que para mim também é um executivo de futebol que, né, não serve para clubes hoje que querem postular, crescer muito mais no cenário do futebol sul-americano. É um dirigente que fica muito fácil também montar equipes com o dinheiro que ele gasta, né? Então aí, enfim, mas ele aparecia, né? Em algumas situações dessas, ele aparecia até mesmo para chamar atenção para ele e tirar o problema da equipe. O Matos pelo menos fazia isso. E o Barros não faz, né? Não faz nada. Por quê? Será que ele não consegue, né? Ele não tem capacidade, por exemplo, de dar sua cara a tapa nesse momento e salvar um pouco o técnico? Isso também é função desse pessoal do futebol. É função do dirigente de futebol, do executivo de futebol, gerente de futebol, todo esse pessoal aí ligado ao futebol precisa também aliviar um pouco pro técnico, e o técnico está sendo muito exposto. Dito isso, acho que o Abel tem tido sim alguns erros, mas também vive uma pressão que é muito forte, gente. E se isso continuar, ele vai embora do Palmeiras. Ele é pavio curto, ele vai embora do Palmeiras. Foi assim no Paok também, né? No Paok ele resolve ser no Paok e quando ele quer fazer algumas mudanças ali, ele acha muita resistência e começa a ver ali um desgaste entre ele, direção e também a torcida da equipe grega. Então ele pode perfeitamente ir embora do Palmeiras. Aí a gente vai voltar, tal. O Palmeiras pode contratar um técnico bem diferente. Se contratar um técnico muito mais ofensivo, aí tem um problema do modelo que vai precisar ser renovado de forma muito rápida. Se contratar um técnico estrangeiro, qual seria? Vai ser um desgaste muito grande. Sabemos como foi difícil trazer esse técnico português. A gente vai apostar em quem? No brasileiro? É isso? Qual? Qual é o técnico brasileiro hoje que consegue dar conta do recado e fazer um bom trabalho no Palmeiras? Tem tudo isso aí. Então é melhor tomar cuidado também, até mesmo com isso. Porque se o Abel ficar de saco cheio, ele vai se mandar mesmo. Tem gente que até fala, que vá, né? Mas aí você tem que pensar, vem quem? Né? Que vá, mas quem vem? Né? Então tem tudo isso também. Quanto ao time de ontem, a gente olha, por exemplo, Renan, Vanderlan, Gustavo Garcia, Fabinho, aí entram alguns jogadores no segundo tempo, né? Lucas Esteves também, ali, Papagaio, enfim, entram alguns jogadores como o William, o Gustavo Silva, tá? Enfim, entra alguns jogadores. E aí você, Josa, essa base não tá pronta, essa base não funciona, esses caras não jogam bola, gente, calma. Vamos nos acalmar, calma com essa crítica garotada, né, gente? O Vanderlan ontem mostrou que ele pega na bola, era diferente mesmo, o Vanderlan, né? O Henrique também, o Giovanni Henrique também, eles pegam na bola. É diferente você ver o Giovanni Henrique, o Renan, que é notável, né? Mas ontem não foi nem tão zagueiro assim, porque não foi muito disposto. O Botafogo, horroroso o Botafogo, né? Mas mesmo o Renan, quando ele pega na bola, Renan, o Giovanni, o Vanderlan, você fala, pô, esse cara é diferente, esse cara joga bola. Ó, ele pode até não estar bem hoje, mas ó, esse cara aí, ele tá guardando uma bola aí arredondada aí que ele vai colocar dentro de campo em algum momento, né? Quando o Papagaio pega na bola, já não é a mesma coisa. Quando o Newton Williams pega na bola, já não é a mesma coisa também, né? Quando o Lucas Esteves pega na bola, já não é a mesma coisa também. Mas mesmo assim, minha gente, mesmo assim, elogios ao Vanderlan, elogios, não sei o que, são válidos. Mas foi um jogo, são válidos. O garoto foi bem no jogo contra o time horroroso, é válido elogiar. O garoto foi muito ruim no jogo contra o time horroroso, não pode criticar. Né? Não pode ter, ou pelo menos tem que tomar cuidado com a crítica. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque quando você elogia, você está construindo um jogador da base que precisa mesmo do seu elogio. Quando você está criticando um garoto desse, gente, você tem que considerar uma série de coisas. Primeiro, como é que você promove um garoto desse do sub-20? O que é o ideal? É o ideal você ter uma equipe muito ajustada e você coloca um jogador desse no jogo. Né? Então, por exemplo, vamos pensar no Newton Williams, que tem muita gente aí querendo pegar o cara já de porrada aí, então, porque ele entra com dificuldade, ele tá nervoso, ele tá inseguro, ele tá muito inseguro. Agora,
Qual foi a situação benéfica que ele entrou? Ele entrou nesse time bem ajustado do Abel, por exemplo, com ajustes ali para ser o centroavante. Não, em nenhum momento isso aconteceu, entende? Então o cara, o ideal é pegar um garoto desse e colocar no time que está muito ajustado, que está tudo dando certo. Aí, porque se esse cara não for muito bem, a equipe vai ter um bom resultado e o olhar negativo não vai ficar sobre ele. Porque quando ele entra, a expectativa sobre o que ele vai fazer dentro de campo é muito alta, né? Então o que acontece? Se a equipe perde, logo se lembra do jogador, ele não foi bem. Mas se a equipe ganha, por exemplo, de uns 3-0, 4-0 jogando muito bem e ele não vai bem, ninguém vai se importar tanto. Então é muito importante que esse garoto entre numa equipe ajustada. E se ele não entra numa equipe ajustada, né, pelo menos que ele não entre junto com mais uns 4, 5 da base. Porque o que a gente teve nesse jogo aí do Palmeiras não foi somente um garoto entrando, foram alguns garotos. Saíram uns, entraram outros, né? Então isso tudo coloca problema, gente. Isso tudo complica pro garoto também, porque ele tá entrando num time que não tem estabilidade, um time que não tem associação, né? Os jogadores não se associam, eles não têm entrosamento, né? A gente percebe claramente, e isso dá pra ver claramente, gente, não teve treino, por exemplo, para esses jogadores. A gente não vê a forma como os jogadores se comportam, como eles se relacionam uns com os outros, a gente percebe que talvez, até em função do tempo mesmo, eles não treinaram muito para conseguir ter ajustes ali, né? E aí, quando o jogador, teoricamente, ele começa ali a gerar algum tipo de conhecimento ali com o outro dentro de campo, aí vem a substituição, que às vezes é necessária também, e ele entra. Então é necessário também a gente descontar bastante, né, para essa questão dos garotos agora. Nem mesmo um jogador, por exemplo, como o Gabriel Silva, que eu acho que realmente, né, talvez não seja mesmo um jogador para ficar no Palmeiras, ele deveria ser emprestado mesmo, acho que deve ser emprestado e tal. Mesmo um jogador desse, nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado com criticar ele, porque ele não tá entrando num time ajustado. Coloca esse garoto lá naquele time do Palmeiras lá que tava ganhando tudo. Aí se ele vai muito mal num jogo, tá, entrou, tal, no segundo jogo ele vai mal no terceiro, aí tudo bem. Aliás, o Gabriel Silva é um cara que tem muita oportunidade no Palmeiras, né, ao contrário de outros. E uma coisa também que a gente precisa pensar muito sobre essa questão do Palmeiras é o seguinte, é garoto entrando, mas né, ali no setor de meio de campo, né, não entra, né, ali no setor de porque tem o Câncer ali, que é um jogador que pode trabalhar muito bem a organização do jogo pelo corredor central, tem também o Pedro Lima, e esses atletas eles não entram, então tem ali um problema com essa posição, realmente, definitivamente o Abelão parece que não curte mesmo esse jogo mais coletivo e mais e sendo construído a partir de pensadores no meio de campo também. Mas então acho que é necessário ter muita calma nessa hora, tomar muito cuidado com as críticas que vêm de fora, que às vezes elas são muito pesadas também. E é necessário preservar o que há de melhor no Palmeiras, é necessário preservar um pouco ainda do que tem, do que existe do trabalho anterior. Então, muita calma. A crítica é necessária, mas essa crítica precisa ser também muito objetiva e muito responsável neste momento. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o final.